abrissem as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 8 em diante. Êxodo, capítulo 17, versículo 8 em diante. E nós vamos ter pouco tempo mesmo da mensagem nessa noite, porque para alguns aqui a gente até não deveria ter mensagem, somente louvor, mas eu costumo dizer que a palavra ela é a cereja do bolo, ela não pode faltar nunca em nossas vidas, ainda que seja uma mensagem curta ou que seja prolongada, mas a palavra de Deus é a única coisa que não pode nos faltar. Amém? Amém. Êxodo capítulo 17, versículo 8 em diante. A Bíblia diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim era um lugar de descanso, era tipo um oásis, onde o povo de Israel, eles bebiam, é onde eles comiam, se alimentavam, e é onde eles poderiam dar água para o seu rebanho. É onde as mulheres ficaram separadas, junto com as crianças e com o rebanho de Moisés. Vocês vão entender isso aqui mais para frente. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe os homens e saia a peleja contra Amaleque. Ou seja, os amalequitas haviam invadido o território dos judeus e ali guerrearam covardemente contra as crianças, contra as mulheres e contra o rebanho de Moisés, o povo judeu. E aí Deus levanta Moisés e fala: vamos até a terra e vamos pelejar com homens fortes contra os amalequitas. Amém? Amanhã estarei eu em cima do outeiro, ou monte, ou cume, e o bordão de Deus, que é o cajado, estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Amém? Declara assim: eu e minha casa, prevalecerá. Não somente hoje, mas até a volta de Cristo. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus, que Jesus aqui nessa noite. Quando, porém, abaixava a mão, ou seja, Moisés ficava cansado, abaixava a mão, prevaleciam os amalequitas. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram Moisés sentado nela, e ele se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhes, preste atenção, sustentavam-lhe as mãos de Moisés, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol, e Josué desbaratou a Amaleque e o seu povo a fio de espada. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor já realizou até aqui. Sabemos, Deus, que nós estamos aqui, ó Pai, somente para te adorar, mas mesmo assim, Senhor, o Senhor tem feito milagres, e o Senhor está fazendo milagre no nosso meio, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor, e te pedimos, ó Pai, que a tua palavra venha falar com o teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Só para a gente entender um pouquinho a raça, o povo, os amalequitas, eles eram um povo, era um exército traiçoeiro e covarde. Ele não avisava quando ele ia pelejar, ele não dava nenhum tipo de instruções. Geralmente as batalhas travadas naquela época, os reis, os líderes, eles até se encontravam para dizer: olha, amanhã virei até você e pelejarei contra você. Eles se respeitavam, mas o povo amalequita não respeitava ninguém. Eles eram covardes, eles eram traiçoeiros, e tudo quanto
faziam? Eles faziam por detrás do povo. Eles pegavam o povo desprevenido, distraído, pegavam por detrás. E foi assim que aconteceu. O povo não invade pela dianteira, ele invade pelos fundos, justamente onde estava um povo mais enfraquecido, um povo mais distraído, um povo que estava cuidando dos seus filhos, cuidando dos seus rebanhos, onde haviam mulheres. E aí Deus, ele fica irado com essa atitude. Ele então manda Moisés escolher homens valentes, para que ele pudesse pelejar contra os amalequitas. Deus dá estratégia para Moisés. Repita comigo: Deus é um Deus de estratégia. Vira para o seu irmão e declare para ele: Deus vai te dar a estratégia para você vencer essa batalha. Diga para ele. Mas o grande problema é que o inimigo, ele ataca o lado vulnerável do homem. Ele ataca quando o homem menos espera. Ele ataca quando o homem está completamente distraído. Amém? Amém? Amém. O inimigo, ele sempre vai tentar o lado mais prático do homem. Perdão, o mais prático dele. Assim foi com Eva. Eva se distrai, o inimigo vai até Eva e sussurra no ouvido de Eva. E Eva, além de cair, fez o seu esposo cair também. E há muito tempo eu acreditava que a maior culpa da queda do homem era de Eva. Quando eu comecei a compreender que a maior culpa da queda do homem foi de Adão. Porque a ordem não foi para Eva, não coma, a ordem foi para Adão. Há muito tempo eu acusava as mulheres, eu falava: está vendo? Por causa de vocês, nós estamos pagando o preço. Aí Deus veio, puxou minha orelha e falou assim: não, por causa delas não, por causa de vocês. Vocês se distraíram, vocês não estavam ligados, vocês não prestaram atenção na cilada do inimigo. Irmãos, por isso que nós temos visto uma igreja fraca, uma igreja doente, uma igreja sem força, porque está faltando na igreja uma palavra chamada posicionamento. A igreja tem se distraído e tem perdido a noção daquilo que Deus ordenou, daquilo que Deus nos chamou, e temos saído da posição no qual Deus nos colocou. Deus, ele impõe uma condição, tá? Para o povo, para que o povo pudesse chegar a receber a promessa dele. E a única imposição que Deus fez ao povo foi justamente fazer o quê? Fazer com que o povo ficasse na sua posição, fazer com que o povo pudesse marchar, caminhar, avançar. Por isso que nós aprendemos na palavra que de 12 tribos, 10 ficaram perdidas no deserto, porque o povo não se atentou. A gente precisa entender que existe um evangelho que nós pregamos e que nós aprendemos. Hoje foi cantado somente louvores de raiz, louvores que, nossa, me trouxe quanta lembrança boa. Esse não há Deus maior é um dos maiores e melhores louvores da minha vida em particular. Amém. Que me traz lembranças maravilhosas da minha conversão, lembranças maravilhosas quando Deus me chamou para se colocar na posição que Ele queria. A pergunta nessa noite é se você está na posição que Deus quer que você esteja. A pergunta nessa noite é se você está no local aonde Deus te colocou. A pergunta que Deus nos faz nessa noite
vigilante, para que não seja pego de surpresa. O inimigo de nossas almas, ele não perde a oportunidade, ele não brinca com o crente. O crente brinca com o inferno, mas o inferno não brinca com o crente. E algo me chama muita atenção, que Deus, ele nos chama ao povo e diz que você receberia a promessa, como tem muita gente pregando por aí, um evangelho fácil. A palavra de Deus, em toda ela, de Gênesis a Apocalipse, ele nos atenta, ele nos chama atenção para um evangelho de lutas, de batalhas e de desafios, mas que no final dele nos levará à grande promessa de Deus, que é a vida eterna. Aleluia! E as pessoas estão se perdendo no meio do caminho, estão distraídas, não estão ligadas. Na primeira luta, na primeira batalha, você que é jovem, como eu, você que é lindo, você que é linda, como eu, nas primeiras lutas, batalhas e desafios, desistem, retrocedem, ou se permitem com que o inimigo, te ataque, porque você não estava vigilante, porque você estava distraído. Isso me faz lembrar, isso nos faz lembrar que na época de Moisés mesmo, Deus envia as 10 pragas até Faraó, e no final das 10 pragas, Faraó manda Moisés sumir da frente dele, some da minha frente, que eu não quero te ver pintado de forma nenhuma. Só que Deus avisou a Moisés lá no início, que a batalha, que a luta para chegar à promessa que ele tinha prometido, não seria fácil, que eles não sairiam do Egito de uma maneira fácil. E hoje o povo quer andar através de facilidades, de meios de comunicações que nos levam à facilidade. E o evangelho da salvação, o cristianismo do Cristo, é debaixo de dificuldades, é debaixo de lutas, é debaixo, e não debaixo de prazeres carnais. Só que através, quando Moisés sai do Egito, ele leva alguns corais junto com ele, a tribo de Corá. E a Bíblia diz que na hora que o mar, eles se encontram com o mar, que olham para trás, está vindo um exército de Faraó para matar eles, porque Faraó volta atrás. A Bíblia diz que Corá, junto com outros, começam a murmurar no meio do deserto e fala: Moisés, olha aqui, como é que vai ser isso aí? Você me tirou da terra do Egito para passar fome, você me tirou da terra do Egito para morrer aqui. Irmãos, chega a ser insano quando nós duvidamos das promessas de Deus. É uma insanidade quando nós duvidamos. Não há lógica, não há confusão na palavra de Deus. Obrigado, filho. Deus, quando precisa confundir, ele confunde o seu inimigo, mas ele não confunde um dos seus. E eles começam a murmurar na cabeça de Moisés, começam a se acovardar, começam a esquecer as promessas. E aí provavelmente, a Bíblia não diz explicitamente, mas provavelmente Moisés fala assim para eles: ei, aquieta o coração. Em nenhum momento Deus falou que seria fácil, mas disse que poderia ser possível. Aleluia! Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus! Tudo podes naquele que te fortalece. Aleluia! Fomos gerados, o homem foi gerado para viver através de desafios. Quantos malucos não saltam de paraquedas e buscam o mais próximo do chão possível para puxar a cordinha? É porque ele sente o desejo do desafio.
Deus nos desafia a gerar dentro de nós uma fé inabalável. Glória a Deus. Deus nos desafia a gerar dentro de nós uma fé incomparável. Aleluia. Deus desafia a gerar dentro de nós uma fé no qual eu só preciso prosseguir, eu só preciso caminhar, sem olhar para o lado, sem olhar para o vizinho da direita e nem para o vizinho que está atrás de mim. Deus me chama e te chama para não ouvir as expressões e palavras de pessoas que estão desacreditadas, que não acreditam mais que tudo é possível. E talvez no nosso meio, não aqui não tem ninguém assim, acredito que só lá no Japão, vão existir pessoas valentes, mas também vão existir pessoas covardes, que abandonam seu posto, a sua posição, na primeira dificuldade que encontram. Porém o valente entende, em 2 Timóteo capítulo 1:12, que eu sei em quem eu tenho crido, e por isso eu não vou abandonar a posição e o lugar que Deus me colocou. Se Deus te colocou numa posição, permaneça aonde está. Não saia de onde você está. Pastor, Deus me chamou para louvar o Senhor. Nossa, que inveja. Como eu gostaria de ter esse dom. Como eu pensei quando eu me converti. Eu vou contar essa história aqui porque todo mundo já está careca de ouvir isso aí. Mas vocês que estão aqui nessa noite, quando eu me converti, a primeira coisa que eu falei para Deus: Senhor, eu quero cantar. Mas Deus, Ele conhece o coração do homem. Porque na verdade eu não queria adorar, na verdade eu queria cantar. Mas estava lindo que a igreja aplaudisse o ministério de louvor. Eu não conseguia entender que a honra e a glória era para Deus. Eu estava no início da conversão. Palavra de Deus, nossa, eu não entendia o que eu lia. Eu não conseguia entender uma vírgula da palavra. E eu falava: Senhor, o louvor, eu quero louvar. Eu me batizei fazendo projeto na minha vida, que eu ia louvar, que eu ia cantar, que eu ia tocar, que eu ia fazer de tudo em relação ao louvor. Eu me recordo que o negócio não funcionou porque eu sou ruim até para bater palma. E aí eu falei: Deus, mas por quê? E Deus falou: porque eu não te chamei para isso, eu te chamei para você se colocar numa outra posição. Sabe, a gente tenta inverter os valores de Deus. Deus nos escolhe para estar em uma posição, e nós queremos sempre inverter os valores, queremos sempre inverter os dons que Deus colocou nas nossas mãos, se distrair e sair da posição que nós deveríamos estar. E aí, quando você sai da sua posição, além de você não fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos bem feito, é bem provável que você caia, porque o inimigo ele vai te atacar, ele vai tentar te tragar de uma forma como os amalequitas fizeram, de uma forma impiedosa, tudo por causa da sua distração. E eu lembro como se fosse hoje, tocando esses louvores aí, que todos foram maravilhosos, mas esses últimos louvores que foram tocados, assim, nossa, rasgou meu coração, assim, de uma forma que assim, nossa, quantos anos eu nem ouvia mais. E num culto de consagração no sábado, uma mulher, uma pastora, na época era uma missionária, se levantou e falou assim: irmão, eu lá atrás, Deus quer falar contigo. Eu me escondi, eu desci na cadeira assim, escorreguei, fiquei quietinho. Eu falei: não é comigo não, Senhor. Sabe quantas pessoas procuram lugares para escutar profecias? Naquela época eu me escondi. Você mesmo, irmão, hoje eu estou com a camisa preta, né? Vamos usar esse exemplo aqui. Aí eu, ali, não, você, eu aqui atrás, irmão, é contigo, não, você. Você que está de camisa preta, fica de pé. Eu falei: que isso, mano? Eu, tímido pra caramba. Nossa.
fiquei de pé. Ela falou assim: Deus quer te dar um recado. Eu falei: hoje eu devo receber pelo menos uma guitarra na mão. Já estou até vendo cantando que no canalha. Oh, Senhor, obrigado. Deus fala nessa noite que coloca uma espada na sua mão nessa manhã e uma Bíblia na outra. Eu murchei. Eu falei: o senhor está de brincadeira comigo. A primeira coisa que eu fiz foi murmurar. Como eu gostava de murmurar, gosto até hoje. De vez em quando eu dou umas murmuradas comigo. Ai, Senhor, está de brincadeira, né? Só não escutou minha oração, as pessoas escutou errado. Não é Bíblia, eu não gosto da Bíblia. Eu gosto de louvar. Eu quero louvar. E aí Deus falou assim: não, você vai ficar na posição que eu estou te colocando, não na qual posição que você quer ficar. Você consegue compreender isso essa noite? Não é onde eu quero, é onde Deus me colocou. Não é eu fazer o que eu quero, é fazer o que Deus colocou nas minhas mãos. A gente ouve muito que nós temos o livre-arbítrio. Eu só não acredito mais nisso. Eu acredito que antes de conhecer Jesus eu tinha livre-arbítrio para escolher. Mas depois que eu escolhi Jesus, eu sou propriedade exclusiva dele. E acabou meu livre-arbítrio. Eu tenho que cantar como ele canta, eu tenho que pregar como ele quer, eu tenho que adorar como ele quer, eu tenho que orar como ele quer que eu ore, eu tenho que dar um abraço como ele deseja que eu abrace. Paulo falava: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Glória a Deus! Às vezes a gente diz isso, mas não é o que nós queremos. Não é verdade? A gente fala que Cristo vive em mim, mas não é o que a gente deseja. Mas se talvez você entrou aqui nessa noite e não tem esse desejo, começa a se acostumar. Porque no momento que você levantar suas mãos e falar assim: Senhor, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador, como aquele que vai me libertar, como aquele que vai me salvar, acabou o livre-arbítrio. Você virou propriedade de Cristo. Você deixou de ser propriedade do pecado, do inferno, para ser propriedade dos céus. Isso é maravilhoso, gente. Por mais que você não entenda, por mais que você não compreenda, e por mais que não seja o seu desejo, mas o lindo do Evangelho, do cristianismo de Cristo, não é fazer o que nós desejamos, mas é fazer o que Jesus deseja para a nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! Talvez hoje eu era a pessoa mais ansiosa por esse louvorzão. Sabe por quê? Porque eu sou apaixonado por louvor, por músicas. Eu sou apaixonado. Eu sou um eterno admirador, sabe? Eu sou um eterno adorador. Eu sou um amante do louvor. Mas Jesus não deixa eu tocar minha bateria. Minha família toda, meu filho é baterista, minhas duas filhas são levitas, minha esposa é levita, o meu pequeno já está com uma bateria e eu fiquei para trás. Mas eu vou falar uma coisa para vocês aqui nessa noite. Eu amo a palavra de Deus mais do que qualquer outra coisa. O Senhor, quando Ele te chamar, te colocar na posição, aquilo que você não desejava, Ele vai fazer você amar aquilo ali. Será que estava sendo difícil para Moisés atravessar 600.000 famílias? Famílias é no mínimo 3, você multiplica por 3, dá 1.800.000 pessoas. Judeu era que nem ratinho, fazia filho toda hora. Glória a Deus! Então são mais de 2 milhões. Parece até que eu sou judeu, né? Assim, tá. Acho que a gente tem um pezinho lá, né? Hoje já dá para puxar, né? Irmãos, não tem jeito. E aí de repente eles atravessam o mar. E aí estão lá, sabe, bebendo água, descansando. E aí de repente vem os amalequitas e começam a destruir tudo. Aquilo levanta a ira de Deus. Deus manda Moisés ir para um túmulo, ir para um local alto e começar a orar. Só que Deus, ele é tão tremendo, ele é tão estrategista, que ele não manda Moisés ir sozinho. Ele sabe as condições de Moisés. Ele sabe que Moisés não conseguiria concluir a tarefa de Deus. Ele sabe que Moisés iria falhar. Você quer saber de uma coisa? Quando você falha, não é você que está falhando. Indiretamente você está fazendo Deus falhar com a pessoa. Porque você não está concluindo da maneira que Deus te colocou para concluir. Você não está fazendo como Deus te ordenou.
Então vão existir valentes no nosso meio, mas não existir covardes. Assim também como vão existir o joio e o trigo no nosso meio, misturado. Mas sabe como é que vai ser essa separação? Vai ser quando todo mundo tiver um crivo, que é uma peneira. E aí quando o Senhor fizer assim, ó, jogar, é assim que se separa o trigo do joio. O vento bate e espalha o joio, mas o trigo permanece na mesma posição. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Sabe por quê que o trigo vai permanecer? Porque em Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são acho que Jesus merece mais uma salva de palmas para nós. Nós somos como os montes de Sião, nós não nos abalamos. Amém. Só que aí a gente fala de pessoas que não negociam. A gente fala de pessoas inegociáveis. E quando nós falamos dessas pessoas, nós estamos falando de pessoas que não se distraem com bobeira, que não são bobalhões evangélicos. E tem muitos bobalhões hoje em dia, não é verdade? Tem muitos bobalhões que não se apegam a uma bobeira, que não se apegam a coisas pequenas, porque naquele que nós temos crido é muito maior do que qualquer outra coisa. É maior do que a minha família, é maior do que o meu ministério, é maior do que a minha própria pessoa, é maior do que eu, é maior do que você, é maior do que essa congregação, é maior do que a casa de Deus, chamada casa de Deus, é maior do que qualquer outra coisa. Aleluia. E aí a Bíblia diz que Arão e Hur sustentavam as mãos de um lado de Moisés para permanecerem erguida e o outro segurava do outro. E assim eles ficavam com as mãos firmes. Uau! Aleluia. Pastor, Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem um plano na minha vida, pastor. Deus tem uma promessa. Preste atenção. Permaneça firme. Permaneça firme. Porque se de repente você se deparar com um mar e se deparar com um exército vindo atrás de você, não se preocupe, porque se Deus não abrir o mar para você passar com os pés enxutos, Ele vai fazer você andar sobre as águas. Aleluia. Glória a Deus. Não negocie aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Aquela guerra, Leandro, parecia ser uma guerra perdida. Eu fico imaginando o desespero do povo de Israel. Aquela invasão, matando mulheres, matando crianças, matando os gados, matando tudo. Uma guerra praticamente perdida. Eles sobem ao monte, começam a orar. A Bíblia diz que quando Moisés cansa, que desce os braços, eles começam a perder a guerra. E aí onde Hur e Arão, que já faziam planos no projeto de Deus, não estavam ali somente para passear no monte, não estavam ali somente para acompanhar Moisés como mais um, estavam ali para se manterem na posição firmes como Deus colocou os dois. Levantaram as mãos e ali eles começaram a vencer a guerra. São esses valentes que vão sustentar o ministério, são esses valentes que vão sustentar uma liderança, são esses valentes que vão sustentar o pregador da noite, são esses valentes que vão sustentar o ministério de louvor, que vão sustentar a irmã da oração, que vão sustentar a irmã de intercessão, que vão sustentar a sua casa, a sua vida e a sua família. Aleluia. Glória a Deus. São esses homens e mulheres que não negociam, que permanecem, que sustentam firme, que se mantêm na posição. São eles que vão sustentar. Às vezes a gente sai de casa para ir para a igreja,
imaginando assim, nossa, eu vou usar um exemplo de hoje, essa festa maravilhosa que vocês estão fazendo acontecer para os céus, para o reino de Deus. Eu vou imaginar hoje, nossa, o ministério da igreja de louvor eu já conheço, mas será que quem vai lá cantar, vai cantar direitinho, vai dançar, vai tocar bem? Será que o pregador, o que ele deve pregar, irmãos, não se preocupa com isso, se preocupa com aquilo que Deus vai fazer através da vida deles. Aleluia. E se talvez você perceber que eles estão fraquejando, que o pregador está fraquejando, que o líder, que o pastor, que a pastora está fraquejando, irmãos, corram, segurem no braço deles e permaneçam e mantenham firmes e continuem segurando o propósito de Deus. São esses homens, essas mulheres que serão responsáveis a levar o rebanho diante da presença de Deus, diante da salvação. A gente precisa se colocar no lugar de Ur, precisamos nos colocar no lugar de Arão e entender, ao invés de criticar, nós precisamos fortalecer, ao invés de murmurar, nós precisamos nos manter na posição que Deus nos colocou. Falei que a mensagem seria curta. Não se preocupe com o que está acontecendo ao seu redor. Deixe que do seu redor cuide o Senhor. Deixe que da sua casa cuide o Senhor. Deixe que do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, da sua mãe, da sua tia, do seu cachorrinho, do seu papagaio, o Senhor estará cuidando. Deus abençoe a todos. Amém.